Fala, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Jonathan Rodrigues aqui, professor de Geografia do canal Regionalizando-se. Para você que caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, clica no gostei e deixa algum comentário com sua sugestão de conteúdo, eventual dúvida, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre globalização, sobre essa questão de capitalismo, dessa vez mais aplicada ao nono ano do ensino fundamental. Também pode ser aplicado, claro, ao ensino médio, à preparação para o Enem ou até mesmo à preparação para concursos. Hoje nós vamos falar sobre um tema específico que é a globalização e suas forças de poder, né? A gente vai entender um pouquinho sobre as desigualdades, sobre as contradições, ou melhor dizendo, né, da globalização e sobre algumas características que ela traz consigo. Então, vamos lá para esse vídeo aí que tá top. Algumas das desigualdades da globalização, né? Uma frase que diz muito o que é a globalização. Um número cada vez menor de empresas transnacionais controlam uma parcela cada vez maior da produção mundial. É basicamente isso que acontece. A gente pode perceber que pouquíssimas empresas controlam a maioria da produção do mundo. Então, isso cada vez mais tem se agravado, né? Cada vez mais uma empresa tem comprado a outra, agregado ela a si, e cada vez mais a gente tem uma falsa concorrência, né? Uma sensação de falsa concorrência. A gente pode perceber isso em diversos setores da sociedade, em diversos setores empresariais, como por exemplo Motorola e Lenovo, né? São duas empresas, são unidas algumas empresas de ônibus aqui, para quem mora em Aracaju, são uma empresa só, né? E a gente acha que são empresas diferentes, são conglomerados. E empresas transnacionais, cada vez mais, elas têm dominado a produção mundial de todos os âmbitos da sociedade e elas têm controlado essas outras empresas locais. Basicamente, as empresas menores têm perdido muito espaço, isso enfraquece muito a soberania, o mercado nacional e tantas outras consequências ruins que isso traz, né? Não são só coisas boas, não é só tipo, uma empresa comprou a outra, agora a gente vai ter preços mais acessíveis. Não é só assim, não é só mil maravilhas, né? A gente tem a concentração da riqueza nos países centrais, porque a maioria dessas empresas transnacionais, na verdade, a grande maioria dessas empresas transnacionais, elas são oriundas de países desenvolvidos. Então, essa é uma nova forma de imperialismo, né? É uma nova forma de colonização, inclusive. As empresas hoje, elas fazem parte desse avanço do capitalismo, e hoje um país, para dominar o outro, ele não precisa pegar soldados, ir lá na guerra e colocar tropas nesse outro país. Simplesmente manda uma empresa transnacional que vai explorar os recursos naturais e a mão de obra barata para trazer o seu produto de volta, já precificado, já industrializado muitas vezes. Ou seja, a riqueza é toda tomada desses países e vai sempre para o país central, né? Acesso diferenciado nos benefícios da globalização. Lembre-se sempre daquela pergunta que eu fiz no vídeo passado. Globalização para quem, né? A globalização, ela é diferente para as pessoas, né? Ela é contraditória, ela tem um acesso a esses benefícios diferentes. Existe um livro muito bom, que se chama Globalização, as Consequências Humanas, de Zygmunt Bauman. E nesse livro tem um capítulo que se chama Turistas e Vagabundos. Esse capítulo, ele é essencial para que você entenda essa diferenciação nos benefícios da globalização. Você pode comprar com muita facilidade. Em alguns lugares aí você pode até ter acesso a esse livro, e é muito interessante que você leia esse capítulo específico, que se chama Turistas e Vagabundos, que ele mostra que a globalização, ela tem acessos diferenciados para os diferentes povos, né? Geralmente, claro, os povos mais abastados, né? Os países que têm mais
poderio econômico, aquisitivo, enfim, vai ter o acesso da globalização e dos benefícios dela com mais amplitude, com mais plenitude, né? E aí os países subdesenvolvidos, eles não têm. Um exemplo claro disso, a política de migração, emigração e imigração entre os países. Muitos países, muitos habitantes de países europeus ou até mesmo dos Estados Unidos têm uma facilidade muito grande de vir para o Brasil. Isso não ocorre no sentido oposto, né? Então existe essa diferenciação no acesso. E aí a gente tem uma crise de refugiados e imigrantes em massa, que é justamente pessoas que buscam fugir dessas desigualdades e ir para os países que estão sendo beneficiados por ela. E aí tem a questão da crise dos refugiados, que é uma crise muito séria, que traz consigo a questão da xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, né? Tem muitos conflitos que surgem a partir dessa crise de refugiados e ela tem se agravado cada vez mais. O que é essa crise, basicamente? É o fato de alguns países terem conflitos internos, terem uma economia bastante frágil, e aí as pessoas literalmente fogem desses países, buscando melhores condições de vida em países desenvolvidos ou países pelo menos mais ricos. Isso aconteceu, por exemplo, em uma fuga em massa dos habitantes da Venezuela para o Brasil, e isso gerou uma série de conflitos ali. Isso aconteceu no ano passado, né? A gente teve muita coisa aí envolvida nessa crise, né? E aí existiu todo um conflito com a Venezuela e tal. Para você ver, o Brasil também é um país subdesenvolvido, assim como a Venezuela, mas pelo fato de o Brasil ser um país que a gente pode considerar de semi-periférico, ou seja, ele é o centro da periferia, muitas pessoas vieram para cá, né, fugindo das condições econômicas, da crise político-econômica e social que acontece ainda hoje lá na Venezuela. Tem muitos exemplos disso na Europa, né? Muitos refugiados da África indo para a Europa, ou de países europeus um pouco menos desenvolvidos, eles vão para outros países da Europa. Isso causa diversas consequências, né? Inclusive atos terroristas e tudo mais relacionado a essa crise. Aí nós temos um mapa, né, de pessoas que são migrantes detectados entrando ilegalmente na União Europeia, né, em países que pertencem à União Europeia. Vocês podem perceber uma alta no leste do Mediterrâneo, né? E aí a gente percebe também uma baixa, mas ainda assim uma considerável parcela no Mediterrâneo Central, ou seja, países que têm esses conflitos e que essas pessoas elas buscam fugir para migrar para os países da União Europeia, principalmente. E aí tem uma pequena diferença, né, entre imigrante e refugiado. O migrante é alguém que está se deslocando entre países ou dentro de um próprio país, né? E refugiado é uma pessoa que saiu do seu país porque teme ser perseguida. Mas perseguida por quem? Basicamente pelas condições econômicas, pelas condições sociais, até mesmo por guerras civis, por questões étnicas. Então a gente tem toda essa relação, essa diferença também entre um migrante e um refugiado, beleza? Aí nós temos a globalização, as revoluções industriais e o capitalismo. A globalização, ela é esse motor aí do capitalismo. Os dois são um casal perfeito, né? Eles são casados e indissociáveis. E também aí a gente tem o trisal, né? Que a gente tem aí as revoluções industriais, que é o avanço da técnica, ou podemos chamar também de tecnologia, que contribui para essa globalização e esse avanço do capitalismo. É difícil a gente precisar, quando começa o período de globalização, muitos autores defendem que começa lá nas grandes navegações, já quando o capitalismo mercantil, ainda mercantil, avança sobre a América, por exemplo, ali no século XVI, né? E a gente percebe também que tem a questão
de outros autores que defendem que isso é mais recente, já com esse avanço tecnológico, já com a terceira revolução industrial. Mas o que a gente pode entender é que a globalização acelera o capitalismo e o capitalismo acelera a globalização. A gente tem sempre que lembrar disso. E os dois são acelerados, sim, são moldados pelas revoluções industriais. A gente tem a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, que acontecem entre os séculos 18 e 19, e a gente tem a terceira revolução industrial, aí, com o advento da internet, com uma determinada evolução tecnológica a partir da década de 1970, agora já no século 20. E a gente tem aí um gráfico abaixo que nos diz, né, basicamente sobre o que foram essas revoluções industriais. A primeira revolução industrial, mecanização dos processos através de energia hidráulica e do vapor, basicamente a criação das máquinas e tal, aquelas primeiras iniciativas que começam na Inglaterra e vai se espalhando pelo mundo. A segunda revolução industrial é o início da produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica, então a gente tem uma evolução disso aí. A terceira revolução industrial é a automação dos processos através da eletrônica e da tecnologia da informação. E a quarta revolução industrial, que a gente chama de indústria 4.0, que é a fusão das tecnologias que está combinada nas esferas física, digital e biológica. Então a gente tem aí a nanotecnologia, a agricultura de precisão. Então a gente tem algumas características que nos moldam e nos remetem a uma indústria 4.0, a uma revolução industrial de classe 4, uma quarta revolução industrial. A gente tem todo esse avanço aí, né? Aí nós temos, por exemplo, a nanotecnologia, um exemplo da nanotecnologia e de suas consequências, né? A gente tem a agricultura de precisão, com a utilização de drones, de tecnologia de localização, de georreferenciamento, né? Hoje é muito mais fácil você fazer um mapeamento de uma determinada área agrícola, área agricultável, né? Devido justamente a esses avanços tecnológicos. E aí a gente tem uma reflexão. E onde está o trabalhador, né? A gente tem uma questão que é muito importante da globalização, que ela traz consigo as coisas boas, que são os avanços nos meios de transporte, os avanços nos meios de produção, mas a gente tem uma questão que é fundamental, que diz, é uma máxima, quanto maior a técnica, menor as relações sociais e trabalhistas. Ou seja, quanto mais a tecnologia avança, menor são as relações sociais, as relações entre os indivíduos e essas relações de trabalho. Quanto mais gente, quanto mais a tecnologia avança, menos pessoas vão ali participar do processo produtivo, né? E aí a gente tem uma coisa chamada desemprego estrutural, que é diferente do sazonal. O sazonal é aquele desemprego que ele dá no decorrer das épocas, né? Por exemplo, na plantação, por exemplo, na fabricação de determinados produtos que demoram demais a serem fabricados e depois isso acaba na construção civil, né? Ou seja, lembra quando com certeza você tem algum parente que trabalha na construção civil, a construtora contratou todo mundo porque ganhou um contrato para construir e tal, e aí depois se constrói, todo mundo fica desempregado. Isso aí é o desemprego sazonal. Mas o desemprego estrutural ele é diferente, ele resulta das mudanças na estrutura da economia, nesse avanço da técnica. E aí a gente tem o desaparecimento de determinadas profissões devido ao avanço tecnológico. E aí a gente tem as profissões em iminente extinção, né? Por exemplo, os agentes de viagens, né? Quantas pessoas hoje procuram um agente de viagens para comprar uma passagem? Muitas vezes a gente compra através de um totem ou do site ou até mesmo do aplicativo, né? Então o agente de viagens é uma profissão em iminente extinção. Caixa de supermercado, já existem supermercados onde a gente faz a compra sem precisar de um caixa. Existe, por exemplo, aí eu posso citar o James Delivery,
né, que você faz a compra e uma pessoa já vai ali, já pega a compra para você, a compra já está paga, ela vai lá e entrega. Então, existe uma substituição dessas profissões. O caixa de banco, né? Quantas pessoas hoje procuram a chamada boca do caixa para poder sacar um dinheiro? Hoje em dia a gente tem muitas pessoas, a grande parte da população, sacando lá o dinheiro de forma automática ali no totem, ali naquele cash, né? E outra, hoje muitas pessoas nem veem o dinheiro, né? Muitas pessoas hoje nem trabalham, nem manuseiam a nota, a espécie, o dinheiro impresso, né? Muitas pessoas hoje usam somente o dinheiro de forma digital, né? Cobrador de ônibus, aqui na cidade de Aracaju, a gente já tem esse desaparecimento, essa substituição. Por quê? Porque foi notado que a maioria dos pagantes na carteirinha, né? Na carteirinha digital. Então a gente tem uma extinção dessa profissão. Não é necessário mais ter um cobrador, já que a maioria da cobrança da tarifa do ônibus ela é automática via carteirinha. Então a gente tem essa substituição da profissão também, essa retirada, na verdade. O frentista, já existem postos de gasolina onde você coloca lá, você paga uma espécie de crédito, fica ali com aquele saldo, pega ali o equipamento para poder fazer o abastecimento do carro, faz o abastecimento do carro, quando bate lá o dinheiro que você colocou de crédito, ele para, né, de ejetar gasolina, ejetar combustível e você devolve lá e vai embora. Então o frentista também não é mais necessário nessas relações e tantos outros empregos. O desemprego estrutural é basicamente isso, essa extinção de determinadas profissões em virtude do avanço tecnológico. E a gente tem uma demanda por uma especialização, uma demanda para que essas pessoas elas possam se especializar cada vez mais. A concorrência e aquilo que a gente chama de exército de reserva, que são as pessoas desempregadas, isso aumenta mais, né? E como o próprio Zygmunt Bauman diz, isso é um sinal de vitalidade do capitalismo. Então, quando a notícia ela diz 14 milhões de desempregados no Brasil, ela não está falando de uma coisa que é ruim para o capitalismo, ela está falando de uma coisa boa para o capitalismo. É duro dizer isso, mas é a verdade. Por quê? Porque quanto maior a técnica, menor as relações de trabalho. Então, quanto mais a tecnologia avança, menor vão ser as vagas de emprego aí, né? E a gente tem aí, só para fechar esse conteúdo, a gente tem as organizações econômicas internacionais que hoje gerem a economia no mundo. Primeiro é o Fundo Monetário Internacional, o FMI, fundado em 1944. Ele foi fundado com a intenção de promover a estabilidade econômica, reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade. Só que aí, como ele empresta a juros muito altos, ele acabou afundando no decorrer dos anos muitos países. Muitos países eles foram afundados ainda mais devido ao FMI e aos juros altos que o FMI cobrava. A gente tem o BM, né, o Banco Mundial, que também foi fundado em 1944, também foi fundado nessa intenção de redução da pobreza e desigualdades no mundo, e hoje é o maior banco em assistência ao desenvolvimento. Lembrando que esses bancos são geridos essas organizações, elas são geridas pelos países centrais, então isso causa uma desigualdade também no acesso, ou seja, tudo isso fica concentrado nos países mais ricos, né? É como diz aquela música, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Quanto mais rico você fica, mais capital você acumula, e quanto mais pobre você mais acumula riqueza, mais fica desigual. E aí a gente tem a Organização Mundial do Comércio, que foi fundada em 1945, mas é uma evolução do Acordo sobre Tarifas e Comércio, né, que também tem essa função, que também tem essa organização, essa premissa básica que é ser apoiada pelos países centrais, é pertencer aos países centrais e oferecer ali migalhas, basicamente, para os países subdesenvolvidos. É interessante a gente ressaltar que
todas as organizações, elas defendem o liberalismo, né? Elas defendem o Acordo de Washington. Então, elas defendem que o Estado seja mínimo, que exista uma livre concorrência, uma livre iniciativa, uma liberdade individual. Mas tudo isso para quê? Para incentivar e intensificar as relações capitalistas e, consequentemente, intensificar as desigualdades e tudo mais que as mazelas e desigualdades do capitalismo acompanham. Beleza? Eu tenho duas indicações, né, para finalizar esse conteúdo aí, um pouco sobre a globalização, suas relações de poder. O primeiro é um livro do Milton Santos, considerado o maior geógrafo brasileiro da história, Por uma Outra Globalização. Esse cara fabuloso, que a gente consegue perceber, que a gente consegue que escreveu um monte de livros aí, que tem uma história na geografia do mundo, que tem um destaque. Ele o primeiro livro dele, no caso, na verdade, o primeiro livro não, uma grande obra dele é Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal, né? Ele tem esse livro aí, ele vai falar, né, a globalização, como se espera, como a gente vê, como realmente é, algumas visões da globalização e suas consequências e suas contradições. E aí a gente tem um encontro com Milton Santos, O Mundo Global Visto de Lá e de Cá, que é um documentário, vou deixar no card aqui, um vídeo no YouTube que tem esse documentário para que você assista e consiga perceber todas essas contradições, todas essas coisas que acontecem no decorrer da história, principalmente no avanço do capitalismo, nessa globalização. Bom, gente, a aula foi essa. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Pegue essas indicações, devore esse livro, assista esse documentário desse cara fabuloso que é o Milton Santos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.